Olá, pessoal. Vamos iniciar a nossa palestra Quando o Amor Machuca. Mas, antes de começar a falar especificamente sobre o tema da palestra, eu vou me apresentar para vocês. Nós temos pessoas novas, que se inscreveram aqui nessa palestra, né? Então, eu sou a Neuza Broto, o pessoal me chama de Neuzinha. Eu sou fundadora e presidente aqui do Instituto NB, sou empresária. As minhas formações, alguma das minhas formações, né, terapeuta com formação em psicoterapia e TCC. Eu sou consultora em dependência química, especialista em codependência, terapêutica holística, de casal, psicanalista clínica, sou palestrante, sou educadora social e sou autora do livro Diário de uma Codependente, aonde eu relato a minha trajetória e a da minha família com o meu familiar dependente químico. Para quem não sabe, eu sou mãe de um dependente químico que hoje vive em recuperação e muito em função disso eu ressignifiquei a minha vida. Eu fui buscar conhecimento há 12 anos atrás, achando que era para ajudar o meu filho, e eu vi que quem precisava de ajuda era eu. Estou na área como profissional, como terapeuta, como palestrante, como educadora, entre 5 a 7 anos que eu já trabalho com isso, né. Já fui parceira de algumas instituições, já fui sócia de uma instituição, e hoje eu tenho o Instituto NB, que ele veio muito, das minhas vivências, né, eh, aí dentro de grupo, de palestras, das próprias aulas, né, do que eu ouço do dependente químico, do que eu ouço das famílias, do que eu ouço das clínicas, né. E aí, então, muito com uma abordagem bem humanizada, muito acolhedora, com total respeito e sem julgamento da família e do dependente químico e da saúde mental como um contexto geral, porque aqui no Instituto NB a gente fala de saúde mental, né, a gente não fala só de dependência química, a dependência química é um dos braços do Instituto NB, então nós somos muito mais do que um centro de estudo, eu digo que a gente é muito mais do que uma instituição que forma terapeuta e monitor, que é o que se vê muito no nosso meio, né, da dependência química. Nós temos um legado, né, e é o que são os nossos pilares, que é acolhimento, superação, impacto social, aprendizado, inclusão e transformação. A psicoeducação salva vidas, de todos os aspectos, a psicoeducação é o conhecimento, né, e tendo alguém que acolha, alguém que traga esse lado da psicoeducação, traga esse lado do acolhimento, né, ajuda muito a pessoa e automaticamente a gente tem um impacto social muito grande com isso, né. E a nossa parte de inclusão é que nós acolhemos todos os tipos de pessoas e trabalhamos muito com a inclusão na parte dos valores mais acessíveis, né. Nós temos aqui, o pessoal que já segue as nossas redes sociais vê, workshops gratuitos, palestras gratuitas, trabalhamos com muitos workshops com valor social mesmo, só para custear, né, a nossa instituição, R$ 9,90, R$ 19,90. As capacitações aqui do Instituto NB, elas têm uma carga horária maior e buscando trazer sempre um valor mais acessível também, com diversas formas de pagamento, para que a gente consiga levar o conhecimento, levar a mensagem, levar o acolhimento para mais e mais pessoas, né. Então essa é a base da nossa instituição. E a instituição, ela não anda sozinha, né, eu tenho aí uma equipe, eu tenho a Juliana como terapeuta, eu também, tenho a psicóloga Denise, tenho a enfermeira Monize, tenho a advogada Brenda, tenho a Karina, que é a nossa designer gráfica, tenho uma assistente social, que é a Letícia, a pedagoga Cristiane e o contador, Rafael. Todos esses profissionais fazem parte aqui dos bastidores, né, e eu indico todos eles para quem precisar. Preciso de uma assistente social, preciso de uma psicóloga, preciso de uma advogada, preciso de um contador. Nós temos aí essas pessoas, que trabalham comigo já há um bom tempo. Dito isso, nós vamos para o nosso assunto
da palestra de hoje. E o nosso primeiro módulo é a violência psicológica, quando a dor não deixa marcas. Uma das grandes dificuldades, gente, antes da gente começar, é que a gente não dá importância e não dá bola para a violência psicológica. E muitas das vezes nem se sabe que estamos vivendo isso. Por isso que a gente fala que é a dor que não deixa marcas, né? Então, o que que é a violência psicológica? Ela é um tipo de agressão que não deixa hematomas na pele, mas provoca feridas profundas na alma e na mente. É quando a pessoa é atacada na sua autoestima, na sua segurança emocional e na sua liberdade, por meio de palavras, de atitudes, de omissões, com a intenção de controlar, com a intenção de humilhar ou até mesmo de desvalorizar esta pessoa. E muitas das vezes, como eu falei, não nos damos conta que isso está acontecendo. Muitas das vezes, a gente está sendo atacada na nossa liberdade e acha que não, acha que é cuidado, acha que é amor, acha que é por segurança. Então, nem se imagina que isso está acontecendo. Quando a gente fala que a pessoa é atacada na sua autoestima, são aquelas falas de que tu não presta para nada, tu não vai ser ninguém, tu não vai chegar a lugar nenhum, quem que tu pensa que é, quem que vai te querer, né? A segurança emocional vai muito daquela assim, ah, tu só sabe reclamar, tu chora por tudo, tudo tu leva para o coração, tudo isso e tudo aquilo. E a gente termina aceitando essas coisas e colocando esse capuz de, realmente eu sou tudo isso. Realmente eu não vou conseguir seguir minha vida. Realmente eu sou uma chorona. Realmente eu reclamo de tudo. Realmente ninguém vai me querer mais. Ninguém me entende. E aí a gente vai aceitando isso. E isso vai ficando uma bola de neve, né? E esse tipo de relação, gente, e é muito importante a gente entender isso, ela não acontece somente dentro de relacionamentos amorosos. Vai acontecer em relacionamentos familiares, entre colegas de trabalho, entre amizades. Então, pode ter esse tipo de violência psicológica com 2 amigos, melhores amigos, com a mãe para um filho, de um pai para um filho, de um irmão para outro, não só dentro de relacionamento amoroso. A gente tem muito isso, que essas coisas acontecem somente em relações amorosas, e não é assim. Mas existe uma coisa bem legal, né? A gente pode reconhecer essa violência e isso é fundamental. A partir do momento que eu reconheço a violência psicológica, né, eu vou identificando esses formatos e aí eu consigo ter uma ação, reagir contra isso, né. E aí, eu trouxe aqui para vocês, né, algum desses formatos, mais comuns, que entre eles é a manipulação emocional, ou seja, o agressor vai usar as emoções para controlar a sua vítima. Por exemplo, faz chantagem afetiva. Se você me deixar, eu não vivo mais. Ou culpa a vítima por problemas que não causou. Então, quando eu ouço isso assim, nossa, mas se eu deixar ele, nossa, ele vai se matar. Se eu deixar ele vai usar mais drogas. Se eu deixar ele vai largar o emprego. Se eu deixar ele vai largar os filhos. Se eu deixar o meu filho de lado e não der o que ele quer, ele vai embora de casa. Ele não vai mais me amar. E aí a gente vai tolerando as coisas. E também dentro da culpa, né, então se algo deu errado na vida daquela pessoa, ela sempre vai colocar a culpa na sua vítima. "Ah, mas eu gritei porque tu fez isso, mas eu te agredi porque tu fez isso, mas eu perdi o emprego porque tu ficava me ligando, mas eu isso, mas eu aquilo", nunca sendo responsável pelas suas ações, sempre jogando para outra pessoa. E como eu falei, nós vamos aceitando isso e nos vendo dessa forma. Puxa vida, mas realmente, né, eu que sou a culpada.
Ele se estressou no trabalho por causa de mim. Ele chegou muito cansado, muito estressado do trabalho, e eu levei um problema para ele, e aí ele já ficou bravo, já discutiu, já xingou, e já começou a gritar e bater porta, e até me agrediu. Realmente eu não devia ter falado com ele. E às vezes a gente foi levar alguma questão falando, sem discutir, conversando seriamente, né, só trazendo uma questão, e existe essa agressão, essa violência psicológica. E a gente fala assim: "Ah, eu não deveria ter falado. Ah, eu devia ter ficado quieta". Travou aqui, deixa eu ver. Outra forma é o gaslighting, que é uma forma de abuso aonde o agressor distorce a realidade, fazendo a vítima duvidar de si mesmo. Exemplo: você está imaginando coisas, isso nunca aconteceu, mesmo quando a vítima tem certeza que viu ou sentiu. Então, vou dar 2 exemplos, tá? Nós temos aqui familiares de dependente químico, eu vou dar um exemplo deste. A gente viu a droga dentro de casa, a gente sabe que o fulano usou, e a gente fala para ele, ele vai dizer que é coisa da nossa cabeça, que a droga não estava ali e que ele não fez uso de substância. Eu peguei uma traição, tenho a prova ali da pessoa com a outra, né? E a pessoa vai dizer que não, que isso é coisa da minha cabeça. Ou alguma coisa que a pessoa fez diretamente para mim, me humilhou, me desrespeitou, gritou comigo, me xingou. A gente sabe que isso aconteceu, a gente diz e a pessoa diz que ela não fez isso, que estava louca, que ela entendeu errado, não foi isso que eu te falei, barari, barará. E aí, e por aí vai, tá, gente? Temos dentro disso também o controle excessivo. A pessoa quer decidir com quem você fala, onde vai, como se veste e até como deve pensar. É uma invasão da sua autonomia. E aqui, gente, tem um grande problema, porque muitas das vezes aqui a gente entende isso como um cuidado. Ah, mas ela está agindo assim, ele está agindo assim, porque está me protegendo, está me cuidando, não quer que eu seja assediada, não quer que os outros fiquem falando de mim, e a gente vai aceitando essas coisas. Gente, desculpa, eu tô com muita tosse. Eu tô com uma irritação na minha garganta faz dias. Tô aqui, ó, rodeada de pastilha, de própolis, de remédio. Então vocês vão ver eu toda hora pegando uma pastilha aqui no decorrer da nossa palestra, tá? Peço desculpa por isso. Então a pessoa termina invadindo a sua autonomia. Eu não posso me vestir como eu quero, eu não posso usar o cabelo como eu não posso sair a hora que eu quero, eu não posso ir sozinha. E há muita confusão nisso, porque as pessoas não entendem o que que é amar e o que que é cuidar de verdade. Quando a gente ama de verdade, a gente não vai controlar o outro. Quando eu amo de verdade, eu vou deixar o outro livre. Quando eu amo de verdade, eu vou aceitar a pessoa como ela é. Se ela gosta de cabelo curto, se ela gosta de blusa decotada, se ela gosta de short curto, a gente vai deixar a pessoa ser como ela é e aceitar as ideias e os seus pensamentos, porque ninguém pensa igual. Eu posso pensar parecido com alguém, mas igual, a gente não vai encontrar. Outra coisa que acontece é o isolamento social. O agressor afasta a vítima de famílias e amigos para que ela dependa apenas dele emocionalmente e perca sua rede de apoio. Isso não acontece da noite para o dia, isso vai acontecendo aos pouquinhos. Muitas das vezes a vítima, ela nem dá conta disso, e são coisas nos pequenos detalhes. Por exemplo: "Ai, amor, vamos domingo lá na casa dos meus pais? Ah, pô, a gente trabalha a semana inteira, quem sabe vamos ficar em casa, vamos curtir só nós 2". Ah, verdade, né. Aí tu pensa assim: "Pô, mas de segunda a sexta a gente mal se fala, não dá tempo, porque eu chego correndo do trabalho, ele também, a gente já vai dormir, vamos ficar em casa". Num próximo final de semana ou num feriado,
a gente faz o mesmo convite: "Vamos jantar lá na casa do amigo tal?". "Não, amor, vamos aproveitar. Hoje é feriado, a gente tem que descansar, nós precisamos da nossa companhia um do outro. Ai, lá vai ser chato, lá tem aquele fulano que te olha assim, ai, tem aquela tua amiga que é chata, não sei o que, não sei o que lá". E a gente vai indo nessa. É verdade, né, a gente vai ir para se estressar, então vamos ficar em casa, vamos descansar, vamos dormir, não, e aí cada um vai fazer uma coisa, ele vai para um lado, tu vai para o outro e assim passa o dia. E aí automaticamente tu tá sendo isolado socialmente. Quando a pessoa se dá conta, ela já não está mais convivendo com as outras pessoas. Se, por exemplo, dentro do isolamento social ainda, se, por exemplo, eu sou convidada para uma amiga para ir tomar um chá. "Ah, vamos tomar um chá agora de tarde, Neuzinha? Vamos comer um sorvete? Vamos numa cafeteria?". Eu digo pro meu companheiro ou pra minha companheira, né: "Ai, mas como assim? Pra que tu vai lá? Não, o que que tu vai ganhar indo lá? Fica em casa, vamos aproveitar nós 2, vamos ver um filme, a gente tem que limpar a casa, a gente tem que limpar o carro, vamos fazer uma coisa só nós". E aí a gente termina desmarcando esse compromisso. E quando vê, tu já não conversa mais com ninguém. Também acontece, né, as críticas constantes e as humilhações, comentários depreciativos, piadas ofensivas, comparações e frases que diminuem o valor da vítima, mesmo que ditas em tom de brincadeira. Aqui é uma coisa que chama muita atenção, é essa coisa do tom de brincadeira. "Ah, mas ele falou isso, Neuzinha, porque ele é debochado mesmo. Ai, Neuzinha, mas é que é o meu jeito, a gente brinca desse jeito". Piada ofensiva, comentários depreciativos, comparações, gente, nunca é brincadeira. Sempre é apontando alguma coisa. Isso é uma coisa óbvia. Sempre é apontando alguma coisa. É aquela coisa do ditado assim, ó: "Eu vou dizer uma verdade brincando". Então, daí fica naquela, aí a pessoa acha que é uma brincadeira e tal, mas eu falei o que eu pensava. E realmente, não existe comentário depreciativo, não existe piada ofensiva e nem comparação que seja brincadeira. É sempre para denegrir a imagem daquela pessoa ali. E isso a gente não se dá conta, a gente leva no início na brincadeira mesmo, até que chega um momento que a gente começa: "Mas será que isso é verdade? Não, mas é que a Neuzinha é assim mesmo, né? Ela é desse jeito, ela é assim com todo mundo". Isso é o jeito, é a sinceridade dela. E nunca é jeito e nunca é sinceridade. Isso é uma forma de humilhação. E aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Eu tenho a Maria, de 24 anos, que mora com a mãe dela. Um exemplo de manipulação emocional. Sempre que Maria fala em sair de casa, a mãe diz: "Se você for embora, eu não aguento e vou adoecer. Você quer ser a culpada por me deixar assim?". Olha só a manipulação aqui, jogando toda a culpa na outra pessoa e responsabilidade na outra pessoa. E aí, o exemplo de Gerlach, né, com essa mesma pessoa, quando Maria lembra de episódios em que foi desvalorizada, a mãe responde: "Eu nunca falei isso. Você está inventando coisas para me fazer parecer ruim". E a mãe sabe que ela fez isso, que ela falou aquela questão ali. Também trouxe o controle excessivo. A mãe exige saber onde Maria está a cada momento e desaprova qualquer saída com as amigas. Veja, lá no início eu falei que isso não acontece só em relacionamento amoroso. Estamos vendo um caso aqui de mãe e filha. E o isolamento social, como é que acontece? Sempre critica as amizades de Maria, dizendo que nenhuma presta, fazendo com que a filha vá se afastando de todo mundo. E as críticas constantes e as humilhações vão acontecer sempre que ela repete: "Você nunca será nada sem mim".
Ou olha como você se veste, parece que não se olha no espelho, coisa mais ridícula. Meu Deus, tu tá muito gorda, tu tá muito magra. Ai, que coisa horrorosa essa tua barriga, essa tua roupa não combina. Meu Deus do céu, tu tá parecendo uma velha, e nem parece gente da tua idade. E isso são críticas constantes e humilhação. E que a Maria pode levar isso para ela, né? Maria pode ir introjetando, ela pode não falar nada, e aquilo ela vai guardando dentro dela, e aquilo vai afetar ela no decorrer da sua vida em todos os aspectos, né? Relações de amizade, relações amorosas, relações no trabalho. Um outro exemplo que eu trouxe para nós é de um namorado e de uma namorada. Ana e Lucas namoram há 2 anos, período longo de namoro, né? Aí a gente vai ver a manipulação emocional. Sempre que Ana quer terminar, Lucas ameaça: se você me deixar, eu vou sumir e a culpa vai ser sua. Olha só, sendo que a pessoa some se ela realmente quer, né? E o Garlight, quando a Ana questiona comportamentos dele, ele responde: você está ficando louca, isso é coisa da sua cabeça. Eu nunca fiz isso. E observem, ela está questionando um comportamento, ou seja, uma atitude que ele teve. O controle excessivo. Luca diz o que Ana pode ou não vestir e proíbe que ela use certas roupas. Isso é uma coisa muito forte, né, gente? A gente pode pensar assim: como assim alguém proíbe alguém de usar roupa? E proíbe, gente, é muito sutil. Olha, Neuzinha, essa tua blusa tá muito degotada. Aí eu olho aqui, realmente tá aparecendo um pouco do seio. Ah, eu vou trocar. Aí eu vou lá e troco. Passa um outro momento, verão, a Neuza tá com um short curto. Neuza, quando tu senta, as tuas coxas ficam muito aparecendo. E aparece a tua celulite, aparece a tua coxa branca, não sei o quê. Aí eu tô sentada aqui olhando, nossa, é verdade. Para de usar aquela bermuda ali, aquele short ali. Então é muito, gente, é muito sutil mesmo. Por isso que a gente não nota, é por isso que a gente precisa acolher muito essas pessoas, né? Porque é muito difícil de perceber. E o isolamento social, quando acontece? Ele reclama quando ela quer ver a família, dizendo: eles não gostam de mim. Não vale a pena você ir lá. Às vezes, realmente, existem casos aonde as famílias não gostam de alguém, né? E até já nos alertaram da nossa relação. E aí essa pessoa faz de tudo para que a gente não esteja em contato com a família e com esses amigos. As críticas constantes e as humilhações acontecem com ele fazendo piada sobre o corpo dela na frente de outras pessoas. Brincadeira, amor, não leva a sério. Uma fala bem comum. Eu falei muito sobre isso antes, né, gente? Então é aquela coisa, né? Ah, não, não dá nada. Eu estava brincando, não leva para o coração. Só que chega um momento que a pessoa faz isso em público, na frente das outras pessoas, como aconteceu com o Lucas. Além de já fazer no particular, ele vai terminando fazer em público também. E aí eu trouxe aqui para vocês agora, para nós entender a diferença entre conflito e abuso. É natural que em qualquer relacionamento exista desentendimentos. Gente, não vai ter um relacionamento que não tenha desentendimento. Isso é uma coisa óbvia, tá? A diferença está na forma como eles acontecem, como são resolvidos. O que é um conflito saudável, então, Neuzinha? Primeiro, há respeito, há escuta, há uma possibilidade de diálogo e uma solução mútua. Ninguém sai destruído emocionalmente. Então, a gente vai sentar, a gente vai falar sobre uma problemática, mas com respeito, com escuta, com todo mundo conversando, não um monólogo. Então, existe um diálogo. E a gente vai buscar ali dentro daquele diálogo uma solução para aquele conflito que nós estamos conversando. E quando ele se torna um abuso psicológico, né?
é quando o objetivo é não resolver e sim controlar, intimidar ou machucar uma pessoa. O padrão se repete, a vítima se sente constantemente em alerta ou com medo, e a sua autoestima vai sendo minada. No conflito, há igualdade. No abuso, há poder e controle. Então, eu chego para aquela pessoa e digo assim: senta aqui, vamos conversar agora. É assim, assim, assim. Tu está fazendo errado isso, isso e isso. Eu não aceito isso, isso e isso. E a partir de agora vai ser assim, assim, assim. Porque tu não presta, porque tu não isso, porque tu aquilo. Não tem diálogo, só tem conflito, né? Eu não trago para uma parte de conversa, de escutar a outra pessoa para entender por que de certas atitudes dela, não. Eu já saio dizendo tudo com a minha imagem, com o valor que eu já defini e já digo como a outra pessoa vai agir e sempre da forma que eu quero que ela faça as coisas. E isso é um abuso psicológico. Aí a pessoa vai querer conversar, vai querer comentar e argumentar, e eu não vou dar espaço para ela, porque eu tenho o poder e eu tenho o controle. E aí, isso causa efeitos emocionais e psicológicos em toda a pessoa, né? Então, pode causar ansiedade, ataque de pânico, depressão, sentimento de culpa e vergonha, confusão mental, a vítima não sabe mais o que é real, baixa autoestima, isolamento social e dificuldade de tomar decisão sozinha. A pessoa fica muito insegura. Até porque ela está o tempo todo ouvindo que ela não é capaz, que ela não pode, que ninguém vai dar atenção, que ninguém vai fazer nada por ela. Então, ela acha que ela não consegue nada sozinha e vai depender sempre dos outros. Só que, como eu já estou num isolamento social, eu vou depender de quem? Daquela pessoa que está fazendo abuso comigo. E aí eu vou falar para ela as coisas, ela sempre vai reverter para o lado dela. E o que que é importante a gente entender, né? Que mesmo depois de sair de um relacionamento, a vítima continua carregando esses traumas que precisam de tempo, de acolhimento e, em muitos casos, acompanhamento terapêutico para cicatrizar. Não adianta eu sair de um relacionamento tóxico se eu não me tratar. Amanhã ou depois, eu vou estar inserida em outro relacionamento tóxico. Vamos aqui para o nosso módulo 2 agora, que é falar um pouquinho da codependência, que é a prisão invisível. A codependência, gente, ela é um padrão de comportamento em que a pessoa coloca as necessidades, os problemas e o bem-estar do outro sempre à frente dos seus próprios. Ou seja, eu tenho tal necessidade, mas eu não preciso, né? Eu tenho um problema, mas eu não vou resolver. O meu bem-estar não precisa, sempre vai ser para o outro e sempre vai ser em prol do outro. Como eu falei, a gente tem alguns codependentes aqui, familiares de dependente químico. A codependência ela não está restrita à dependência química, tá? Então, pode ser por qualquer relação. Por exemplo, uma família aonde não tem dependência química, mas eu, como esposa, vou colocar sempre a necessidade dos outros em primeiro lugar. O que a minha família querer, o que o meu marido querer, o que os meus filhos quiserem, é o que vai estar em primeiro lugar. Eu vou buscar resolver os problemas deles, deixar eles num bem-estar, e para mim, o que sobrar tá bom. Aí, um exemplo disso, às vezes, a gente pergunta para uma pessoa o que que ela gosta de comer, o que que ela gosta de ouvir, e ela vai falar de toda a sua família. Ah, eu como o que tiver tá bom. Só que ela vai fazer sempre a vontade dos outros. Então, por exemplo, eu tô com muita vontade de comer panqueca.
Aí eu falo: "Ai, hoje eu vou fazer uma panqueca", só que o meu marido grita assim: "Ai, amor, eu queria macarrão não sei com quê". Aí vem um outro filho e diz assim: "Ah, mas eu queria pizza". Aí vem a filha e diz assim: "Ah, eu também queria pizza. Ah, eu queria não sei o quê". Aí o que que eu faço? Eu vou terminar fazendo o que os outros querem e não o que eu estava com vontade de comer. E ainda digo assim: "Ah, mas é que eu também gosto disso". E aí a gente termina aceitando isso e deixando as nossas necessidades, o nosso bem-estar, a nossa vida em segundo plano. Na prática, a pessoa perde a própria identidade. Forte isso, mas é a mais pura realidade. Quando a pessoa está no auge da sua codependência, gente, ela não sabe mais quem ela é, o que que ela gosta. A gente pergunta que tipo de música ela gosta, ela para pensar, porque ela não sabe. A comida favorita, ela esquece, porque realmente ela perdeu a sua identidade de tanto estar priorizando uma outra pessoa. E o mais triste disso tudo é que ela acredita que ser feliz depende totalmente de manter o outro bem. Ou seja, liga a sua felicidade a outra pessoa. E muitas das vezes vai confundir amor com sacrifício constante. Quando eu ligo a minha felicidade a outra pessoa, eu já estou com um baita de um problema aí. Porque a felicidade ela é individual, independe das outras pessoas. Eu vou ficar mais alegre, eu vou ficar mais contente se tudo estiver dando certo? Sim, mas a minha felicidade não pode estar na mão de ninguém. E uma frase para a gente refletir aqui. Quantas vezes você já se pegou tentando salvar alguém, mesmo que isso custasse a sua própria paz? Quem quiser comentar nesse vídeo, fique à vontade de escrever aí. Mas pensem sobre isso. Quantas vezes você já se pegou tentando salvar alguém, mesmo que isso custasse a sua própria paz? Isso é uma pergunta, gente, que nos dá um choque quando a gente vai responder. Vou repetir. Quantas vezes você já se pegou tentando salvar alguém, mesmo que isso custasse a sua própria paz? Uma coisa que eu digo para todo mundo, que a minha paz, ela é cara demais. Então vou fazer tudo para manter a minha paz, absolutamente tudo. Isso não é egoísmo, isso não é deixar de amar as pessoas, é a gente estar se priorizando. E uma coisa importante dentro da codependência, tá? A pessoa codependente vive buscando aprovação e reconhecimento. É como se precisasse constantemente de sinais de que está fazendo o suficiente para ser amada. Ela tem dificuldade em dizer não, pois teme o conflito ou o abandono. Vive ansiosa, sempre imaginando que, se o outro se afastar, será porque ela falhou. E talvez a característica mais marcante: assumir a responsabilidade pela felicidade, recuperação ou mudança dos outros, como se fosse possível carregar esse peso sozinha. A felicidade minha depende só de mim. A felicidade do outro também vai depender somente dele. A recuperação de um ente querido que faz uso de álcool ou outras drogas vai depender dele. A mim cabe oferecer tratamento. Agora, se ele vai entrar em recuperação, isso depende dele. Eu vou oferecer os tratamentos, eu vou internar, vou buscar instituição séria. Agora, o andar é dele e não meu. Não conseguimos mudar absolutamente ninguém. Gente, raciocínio lógico, a gente muitas das vezes não muda nem nós mesmos. Quantas vezes a gente não se sabota, vou começar uma dieta, vou começar uma atividade física e a gente não faz? Como é que eu vou mudar o outro, se muitas das vezes eu não faço isso comigo mesmo?
E aí a gente perde tempo da nossa vida, energia do nosso dia, tentando mudar o outro, tentando recuperar o outro, tentando fazer com que o outro seja feliz. E a gente só vai ser feliz quando a gente estiver bem conosco mesmo. Aqui tem que estar bem e eu tenho que estar bem comigo mesmo. Aí eu vou ser feliz, senão a gente não vai conseguir. Aí entra o papel, né, que a gente sempre fala, da importância de buscarmos ajuda para nós. E aí eu trouxe para esclarecimento para vocês qual é o ciclo da codependência. Primeiro, salvar. A pessoa tenta resolver todos os problemas do outro, acreditando que assim evitará conflitos e manterá o amor. Outro item, controlar. Depois passa a querer evitar que ele cometa erros ou sofra, tentando controlar comportamentos e decisões. Então, se o meu filho, ou o meu marido não foi trabalhar, eu ligo para a empresa para dar alguma desculpa, ou ligo para a escola para dar alguma desculpa. Eh, Meu filho tem que pagar pensão, mas ele não paga, eu pago por ele, para ele não ir preso. Então a gente vai controlando e não deixando a pessoa se responsabilizar pelos seus atos. "Ah, eu tenho que fazer isso porque o fulano vai fazer errado. Eu tenho que pagar porque ele vai esquecer. É eu que tenho que ir no banco para ele, é eu que tenho que pagar uma conta dele". A gente vai controlando a vida do outro, né. Automaticamente eu termino me anulando, né. Então vou deixando de lado as minhas vontades, os meus sonhos, as minhas necessidades para manter uma paz na relação. Aí eu não falo o que eu estou sentindo para não ter briga, eu aceito o que eu não gosto para não ter briga, eu deixo de viajar para onde eu queria porque não querem, porque não gostam, e eu posso muito bem viajar para onde eu quero. Eu posso muito bem fazer uma reunião familiar e a gente decidir por ir viajar desta vez para onde eu quero, e não para onde todo mundo quer. Eu vou ter o dia da semana que eu vou fazer a comida que eu gosto, o outro dia que o João, o outro dia que a Maria, e o outro dia a gente vai chegar num senso comum. E importante, o problema é que quanto mais se anula, mais perde a sua identidade, ficando emocionalmente presa a um relacionamento. E isso, gente, é muito, 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 muito triste mesmo, porque a gente deixa de estar vivendo, a gente deixa de estar seguindo as coisas, e aí a gente termina, eh, literalmente perdida. E aí eu vou jogar a culpa e as responsabilidades lá no outro. "Ah, mas é que é o fulano que não mudou. Ah, mas é que é o fulano isso. Ah, mas é que é o fulano aquilo". Termino sempre fazendo isso, colocando culpa no outro, sendo que a culpa é minha. Tudo, gente, tudo, 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 tudo que acontece na nossa vida é porque nós permitimos, é de nossa responsabilidade. Hoje eu estava falando isso lá no grupo das codependentes que nós temos aqui no Instituto NB. Para quem não sabe, a gente tem grupos aqui para familiares de dependente químico, nós temos grupo para homens dependente químico, para mulheres dependentes químicas, nós temos um grupo para pessoas com vício em jogos, e nós temos um grupo, Poder de Recomeçar, que é somente feminino. É para as mulheres e todas as suas dores emocionais, relacionamento abusivo, depressão, borderline, ansiedade, qualquer dor emocional. É um grupo de mulher para isso. Os grupos estão ali para as pessoas quando quiserem desabafarem, né. E hoje eu estava falando sobre isso lá no grupo das codependentes, né. Tudo que acontece na nossa vida, bom ou ruim, é porque nós permitimos. Se eu tive um aumento de salário, eu permiti isso. Eu fiz o caminho para isso. Se eu tenho alguém que não me respeita, é porque eu permiti o desrespeito. Se eu tenho alguém que não obedece às regras da minha casa, é porque eu permito.
A pessoa viu que em algum momento ela conseguiu o que ela queria, e assim as coisas vão seguindo. Se eu tenho uma pessoa que usa droga dentro da minha casa, é porque eu aceito isso dentro da minha casa. Se eu tenho um filho de 30 anos que não trabalha e não ajuda em casa, sou eu que permito isso. É eu que dou comida para ele, eu que compro roupa para ele, eu que pago as contas dele. Então, tudo, absolutamente tudo que acontece com a gente é porque nós permitimos, nós aceitamos. E para que as coisas mudem, eu preciso buscar ajuda para isso. E dentro da codependência, nós temos as nossas raízes emocionais, ou seja, a codependência não nasce do nada. Ela é construída ao longo da vida. Através da baixa autoestima, a pessoa sente que não é suficiente, que precisa se esforçar demais para merecer amor. A gente fica migalhando amor de filho, de namorado, de marido, de amigo, né? Tem um histórico familiar, cresce em um ambiente onde havia abuso, dependência química ou negligência emocional, aumentando o risco, pois o amor já era condicionado e instável. O medo da solidão. O pavor de ficar sozinha faz com que aceite situações dolorosas, acreditando que é melhor do que estar só. Gente, e ficar sozinho é uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Só fica sozinho quem está bem resolvido consigo mesmo. 1000 vezes melhor eu estar sozinha do que eu estar do lado de uma pessoa que me prejudica emocionalmente. Nada vale isso, nada vale isso. E nós temos a codependência e o abuso, né? A dependência emocional é como um combustível para a violência psicológica. O agressor percebe a vulnerabilidade e se aproveita disso, usando manipulação, chantagem emocional e culpa para manter a vítima no seu relacionamento. Com o tempo, a vítima começa a se sentir vergonha ou culpa até por pensar em sair. E o silêncio que inicialmente parecia proteção, se eu não falar, não vai piorar, na verdade, mantém um ciclo de violência e aprisiona ainda mais. Vou até repetir. E o silêncio que inicialmente parecia proteção, se eu não falar, não vai piorar, na verdade, mantém um ciclo da violência e aprisiona ainda mais. O medo de perder o outro, muitas vezes, é maior que o medo de perder a si mesmo. Olha que triste. Olha o quanto precisamos de ajuda. Nós não temos que ter medo de perder o outro. Eu tenho que ter medo de me perder de mim, de não saber quem é a Neuza, o que que a Neuza gosta, onde é que a Neuza gosta de ir, o que que a Neuza gosta de assistir, de ler. É isso que eu tenho que ter medo. Mas a gente se apega muito no outro. E como eu me dedico demais ao outro, eu acho que é isso que vai me ajudar, que é isso que vai me salvar. E a gente acredita que o outro vai valorizar essas coisas e ele não vai. Aí a gente termina brigando e reclamando, porque eu não vivo a minha vida, eu faço tudo por ti, eu isso, eu e aquilo, mas a pessoa, ela não pediu isso. E se ela pediu e eu fui fazendo, foi porque eu quis, porque eu permiti. E o silêncio das mulheres, como que acontece o silêncio das mulheres? Isso quer dizer, é muito importante da gente entender, né, gente, que o silêncio não quer dizer que a pessoa não sente dor. Eu posso estar numa relação assim, muito dolorida, com muita dor, com muita angústia, tá? Muitas mulheres vivem abuso físico, psicológico ou emocional. Não falam, não denunciam e às vezes nem para pessoas próximas contam o que está acontecendo. Isso não quer dizer que ela está feliz com esse contexto. Muitas das vezes elas até sabem que estão num contexto muito doente, tá? Este silêncio não é falta de coragem,
mas é o resultado de um conjunto de fatores que aprisionam e fragilizam essa vítima. Medo, dependência financeira, vergonha e culpa são algum desses fatores. O medo, medo de retaliação, medo de agressões piores do que ela já vive, de ameaças contra filhos ou seus familiares, porque o agressor frequentemente reforça esse medo com intimidações. Se tu me deixar, vou tirar os filhos. Se tu não fizer tal coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? Vou falar tal coisa para tua família. Então a pessoa fica com muito medo e vai ficando e aceitando as situações. Um fator muito determinante é a dependência financeira, né? Então, sem renda própria ou com recursos controlados pelo agressor, a mulher teme não conseguir se sustentar ou proteger os seus filhos. Então, como que eu vou mudar a minha vida se eu não tenho dinheiro? A vida inteira foi ele que trabalhou. A vida inteira foi ele que sustentou a casa. Eu nunca precisei trabalhar. O nosso combinado era que eu cuidasse dos filhos. Como é que eu vou mudar uma situação dessas? Então, a mulher fica presa nessa teia. E a vergonha, né? Medo do julgamento alheio, de ser vista como fraca ou culpada pela própria situação. E também temos a culpa, acreditar que de alguma forma ela provocou ou mereceu o abuso, uma ideia alimentada pelo agressor e pela falta de apoio. Muito triste isso, porque algumas mulheres, elas chegam a pensar: "Tá, mas eu mereço ser xingada desse jeito. Eu merecia aquele tapa, eu merecia aquele empurrão, eu merecia aquele soco". E uma coisa importante, quando a ameaça é diária, o silêncio vira uma forma de sobrevivência. Eu vou ficar quieta, que aí não vou sofrer nada. Eu vou ficar quieta, porque dele não vai fazer nada. E isso vai crescendo, 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 e eu me diminuindo cada vez mais. Isolamento social e perda de rede de apoio. O agressor, como eu já falei antes, costuma afastar a vítima de seus familiares e de seus amigos, dificultando que ela tenha com quem contar. Até porque, se eu tiver com quem contar, alguém pode me alertar. Pode, me dizer: "Vem aqui para casa, eu te ajudo a sair dessa", né. Sem rede de apoio, a mulher sente que não tem para onde ir e que ninguém vai acreditar nela. Isso é uma fala também, né, que muitas das vezes a mulher ouve que: "Ah, eu vou contar para tua família, eles não vão acreditar, vão dizer que tu é louca". Esse isolamento cria uma dependência emocional e prática, tornando a saída muito mais difícil. Imagina, vou contar para tua família que tu é ruim, eu te dou tudo, eu trago comida para dentro de casa, eu te dou roupa, tu tem tudo de bom, ninguém vai te apoiar. E aí automaticamente eu fico dependendo emocionalmente daquela pessoa ali. E aí não vou sair mesmo. Ficar cada vez mais difícil de sair dessa desculpa, dessa relação. Também existe uma influência da pressão cultural e social. Infelizmente, acontece muito. A sociedade ainda carrega ideias distorcidas sobre o papel da mulher no relacionamento. E por mais moderna que seja a nossa sociedade, isso ainda é muito forte. Casamento é para sempre, não importa o que aconteça. Mulher boa é a que aguenta. É melhor manter a família unida. Essas falas chegam a me dar uma coisa, gente. Essas crenças, reforçadas por familiares, comunidade ou grupos religiosos, podem fazer com que a mulher se sinta obrigada a suportar o abuso para não envergonhar a família. Não está, por exemplo, na Bíblia, Deus falando que a gente tem que ser agredida por alguém. Não está em nenhum lugar da Bíblia. O que que é importante? Muitas das vezes
A prisão da mulher não tem grades, mas tem regras invisíveis. A gente vive naquela coisa ainda de um sonho de ter uma família construída, pai, mãe e seus filhos. A sociedade não é mais assim hoje. Não que isso está errado, não que eu não possa ter isso, desde que seja uma família saudável. Agora, se não é uma família saudável, para que eu vou manter um relacionamento desse? Para mostrar para a sociedade? A gente tem famílias hoje aí de diversos formatos e que são felizes. Aí eu quero mostrar para a sociedade as coisas, sendo que cada um vive a sua vida. Aquela pessoa que muitas das vezes está nos falando para nos manter numa relação, vai ser uma que vai separar amanhã ou depois. E aí a gente quer manter alguma coisa pelos outros, porque eu tive um sonho, pois foi um sonho que não deu certo. O que que adianta eu alimentar uma relação que não é saudável? Aonde eu tenho filho sofrendo, aonde eu estou sofrendo, aonde não tem felicidade. E esse tipo de relação, se tem crianças envolvidas, essas crianças vão terminar replicando esse tipo de atitude nas suas vidas. E o que elas veem dentro de casa vai doer nelas também. Aí vão ser crianças agitadas, criança muito reprimida, com problema na escola, com problema de relacionamento. E a gente não percebe isso. Não dá para a gente viver sob a influência de uma pressão cultural e social. Não tem como. Ai, gente, desculpa, viu? Mas como então a gente vai romper esse ciclo? O que eu preciso fazer para mudar? Primeiro, eu preciso reconhecer que o relacionamento não é saudável e que a situação precisa mudar. Este processo envolve recuperar o amor próprio, reconstruir a identidade e buscar ajuda. Não estar só é essencial. Eu preciso uma rede de apoio. Eu preciso uma terapia, eu preciso um psicólogo. Às vezes eu precisar de um psicólogo, um grupo. Eu preciso disso. E volto a dizer, as mulheres que estão assistindo essa palestra, se não são familiares de dependente químico, nós temos o grupo Poder de Recomeçar. Se tem mulheres aqui que são dependentes químicas, nós temos o grupo específico para vocês. Todas as mulheres podem fazer parte desses grupos, tá? Neuzinha, eu sou familiar de dependente químico, eu posso estar no Poder de Recomeçar? Pode, porque lá tu vai falar de outros assuntos. Neuzinha, eu sou dependente química, eu sou uma mulher dependente química. Posso estar no Poder de Recomeçar? Sim. Neuzinha, eu sou dependente química, mas eu também sou codependente. Eu posso estar no teu grupo de codependente? Sim, também pode. Muito importante conhecer os direitos e as proteções legais disponíveis, né? Então, a partir do momento que eu busco ajuda, saber o que que tem de lei a meu favor também vai fazer parte, tá? O que que acontece, gente? Muitas mulheres têm dificuldade em admitir para si mesmas que vivem um relacionamento abusivo, seja por amor, por esperança ou por medo. Até porque a gente não percebe uma relação abusiva e não seja uma relação amorosa. E como eu falei no início da nossa palestra, o relacionamento abusivo ele acontece em qualquer tipo de relação. E como eu falei, vou falar aqui para os familiares de dependente químico, todas nós que temos um familiar dependente químico, nós passamos por uma relação abusiva por causa do abuso psicológico e do abuso emocional. Eu não preciso ser agredida, eu não preciso passar pela violência patrimonial. Nós passamos pelo abuso psicológico e o abuso emocional. Reconhecer o abuso físico, psicológico ou emocional é o primeiro e o mais importante passo para buscar ajuda e iniciar a mudança. Esse momento pode ser confuso, mas é também o início da libertação. Gente, aqui no Instituto NB,
nós temos o nosso NB Acolhe, que é um momento de acolhimento. É uma sessão, não é terapia. Tem gente que não está pronto para a sessão de terapia, tem gente que não gosta de terapia, mas ela precisa conversar com alguém em particular, ela quer falar alguma coisa que ela não quer falar no grupo, que ela se sente constrangida. A gente tem o nosso momento de acolhimento. Gente, é apenas R$ 30. A gente conversa uns 30 minutinhos, 40 minutinhos, apenas R$ 30 para a gente desabafar, colocar a nossa dor para fora, falar coisas que a gente não fala em grupo, né? Então a gente faz esse momento de acolhimento e é muito bom, gente, muito bom. Busquem isso. Eu faço esse trabalho, eu atendo de manhã e de tarde, eu tenho horários aí a partir das 8 da manhã até às 16h30. A Juliana tem os horários à noite. Eu também atendo alguns sábados, né, quando tem horário na agenda. Busquem isso, gente. Busquem esse tipo de ajuda que vocês vão ver a diferença muito grande que tem. Podem me chamar no privado para a gente ver a agenda, para a gente ver, ajustar os horários, mas busquem fazer. Neuzinha, eu não gosto de terapia. Beleza, a gente faz acolhimento uma vez por semana, quando a pessoa está com vontade. Neuzinha, hoje eu estou precisando muito desabafar, preciso de uma orientação. A gente faz isso tranquilamente, né? A gente abre uma sala aqui no Google Meet, a pessoa fala tudo que ela quiser, quer xingar alguém, olha, eu queria matar o fulano, hoje eu queria isso, não tem problema. A gente escuta, a gente acolhe, a gente não julga, mas não deixem de buscar ajuda, gente. Nós não melhoramos sozinhas. Às vezes as pessoas se assustam, que eu digo que eu faço terapia até hoje, né? Comecei fazendo por causa do meu filho, obviamente, por causa da minha codependência, né? E eu fui entendendo no processo que é uma coisa maravilhosa. E eu não abro mão desse meu momento de terapia. Eu reformulei toda a minha empresa, todos os horários de aula da minha empresa, para que eu não perdesse o momento de terapia. Pra vocês terem uma ideia. Aqui nós temos terapia em grupo com a nossa psicóloga. A psicóloga atende todos os profissionais. Lembra que lá no início eu falei da nossa equipe? Toda segunda de noite a gente tem terapia em grupo com a nossa psicóloga. Eu mudei toda a agenda da minha empresa e da minha vida, porque eu dava aula de noite e eu atendia pacientes à noite. E hoje, as noites de segunda-feira, é livre para a nossa terapia. Não tem aula de noite. E se eu tiver algum compromisso à noite, alguém me convidou para uma live, alguém me convidou para uma palestra, tem um paciente que quer ser atendido à noite, sempre após as 20 horas. Nunca antes. Porque às 18 horas, até antes, eu estou aqui na minha sala de terapia e eu não abro mão disso. Não abro mão mesmo. Outra coisa, resgatar a autoestima e a sua identidade. Durante o ciclo de abuso, a autoestima da mulher é desgastada e sua identidade se perde. É importante resgatar o amor próprio para reconstruir a força interior. Isso significa olhar para si mesmo com carinho, valorizar suas qualidades e aceitar que merece respeito e felicidade. Esse resgate é também um processo terapêutico de autoconhecimento. Eu, Neuza, tenho um plano de prevenção à recaída para as minhas pacientes. Bem parecido com o que eu uso para dependente químico. Para quem ainda não sabe, eu também atendo dependente químico. Então, é bem parecido. A gente organiza a rotina daquela pessoa ali. Organizo a rotina diária, a gente vai colocar atividades de lazer, coisas para ela fazer, organizar os sonhos, os objetivos, as tarefas de casa, vamos organizar e dividir. Então, a gente vai resgatando, através disso, a autoestima e a identidade dessa pessoa. E a rede de apoio, família, amigo, grupo terapêutico, ONGs, né? Nenhuma mulher precisa enfrentar o abuso sozinha, nenhuma. Nenhuma mesmo, gente. Contem aqui com a gente, nós estamos aqui para acolher vocês. Não enfrente nenhum tipo de abuso sozinha. Volto a dizer, não quero falar no grupo,
chama, agenda um acolhimento, mas não enfrente um abuso sozinha, porque a tendência é só piorar. A rede de apoio é o suporte emocional e prático que oferece segurança, acolhimento e orientações para sair desta situação. Família e amigos próximos podem ajudar, assim como os grupos terapêuticos especializados e organizações que acolhem mulheres vítimas de violência. Busque ajuda e busque ajuda profissional através de grupos, através de terapia, né? Às vezes até na própria comunidade tem alguma ONG, alguma coisa que é para ajudar esse tipo de mulher. Busque o tipo de ajuda. Não fiquem sem buscar ajuda. E é preciso entender que nós temos direitos, né? E dentro deles a nossa lei maior, que é a Lei Maria da Penha, que vai oferecer medidas protetivas que podem afastar o agressor do convívio, garantindo segurança e apoio à mulher num processo legal. Existem canais de denúncias anônimas e gratuitas também, como o Disque 180 e as delegacias especializadas. Existem as delegacias de mulheres que a gente pode fazer as denúncias, né? E muito importante, gente, denunciar o abuso não é um ato de fraqueza, mas de coragem e proteção. Denunciar o abuso não é um ato de fraqueza, mas de coragem e proteção. Proteger a minha vida, proteger a minha existência, proteger a vida dos meus filhos que eu amo tanto. Coragem para fazer a mudança. Nenhuma mulher precisa passar por isso. E aí a rede de apoio vai fortalecer isso para que ela chegue e tome essa atitude de fazer uma denúncia, se necessário. E aí ferramentas práticas, né, comportamentos abusivos e frases de poder. Reconhecer os comportamentos abusivos ajuda a mulher a identificar situações que antes eram normalizadas. Exemplo: as humilhações, as críticas constantes, o isolamento social, o controle financeiro, as ameaças e as chantagens emocionais. Além disso, ter frases de poder e afirmação positivas fortalece a confiança para agir. Por exemplo: eu mereço respeito e amor. Minha vida e minha felicidade importam. Essas ferramentas práticas dão suporte para a tomada de decisão e a reconstrução da vida. Entenda, minhas queridas, que o amor não pode machucar. Se o amor dói, está na hora de romper um ciclo, cuidar de você e buscar ajuda. Você não está sozinha. Há caminhos, rede de apoio e direitos para garantir sua proteção e reconstrução. O amor não pode machucar. Se o seu amor dói, está na hora de romper o ciclo, cuidar de você e buscar ajuda. Você não está sozinha. Há caminhos, a rede de apoio, existem seus direitos para garantir a sua proteção e a sua reconstrução. Ninguém está fadado a viver uma relação abusiva, seja ela qual for. E chegamos aqui, né, ao final dessa nossa conversa importante e extremamente delicada, e eu quero que cada uma de vocês leve consigo a certeza de que o amor verdadeiro jamais deveria causar dor ou aprisionar. Reconhecer o abuso, entender a codependência e romper o silêncio são passos fundamentais para a liberdade emocional e a reconstrução de uma vida mais leve, segura e feliz. Lembre-se, você não está sozinha nesta caminhada. Existem redes de apoio, direitos garantidos por lei e, o mais importante, uma força dentro de você pronta para se reencontrar e se fortalecer. Muito carinho, com muito carinho mesmo, eu dedico essa mensagem final para vocês e lembrando,
vocês não estão sozinhas. Contem com a gente. Entre em contato no meu direct, me chame ali no grupo, mas não fiquem sozinhas. Tudo é possível. A gente pode mudar a qualquer momento. Não estamos fadadas a viver uma relação abusiva. Não nascemos para isso. Não podemos nos conformar com isso, seja qual for a relação. Ai, Neuzinha é meu filho. Ai, Neuzinha é o meu pai. Ai, Neuzinha é minha mãe. Nada valida uma relação abusiva. Contem aqui com a gente. Busquem ajuda para vocês. Não se sintam menores, não se sintam piores. Às vezes a pessoa ouvindo essa palestra aqui se identificou e nem sabia que estava passando por isso. Não se sinta culpada. Se você se identificou e viu que está numa relação assim, corre para buscar ajuda, para sair desse ciclo, para que isso não piore. Certo, gente? Quero lembrar vocês dos nossos grupos terapêuticos, né? O nosso grupo Jogo da Vida, que é para as dependências em jogos, o Codependentes Unidos, que é para os familiares de dependentes químicos, o Renascer NB, que é o grupo das mulheres dependente química, acho linda essa imagem. O Poder de Recomeçar NB, que é o das mulheres e suas dores emocionais. E o grupo Reconstruir NB, que é o nosso grupo de homens dependentes químicos. Então, se vocês têm um familiar ou homem dependente químico, passa o meu contato para ele entrar nesse grupo. Se vocês conhecem outras mulheres, peçam o link desse grupo Poder de Recomeçar. Se vocês conhecem outras codependentes, peçam o link para vocês passarem para essas pessoas. Se vocês têm alguma amiga dependente química, minha amiga usava droga, peçam um link para passar para ela entrar no grupo específico, tá? Ó, o que a gente indica? O nosso NB Acolhe, que é nosso aquele acolhimento, né? Que é R$ 30. Os nossos atendimentos terapêuticos, para quem faz parte dos nossos grupos, o atendimento terapêutico é apenas R$ 70. Gente, é menos da metade, tá? O valor da minha sessão, por exemplo, ela é R$ 150, permeia nesses valores aí, né? Uma sessão de terapia. Então, a gente cobra R$ 70 sessão de terapia para quem é do grupo. Né? Para quem acha que já está pronta para uma terapia, entre em contato para a gente agendar um horário, tá? Quem não está pronto para uma terapia, quem não se sente à vontade com isso, faça o seu acolhimento. Indico também a terapeuta Juliana, a psicóloga Denise, a New Life Internações, que é uma parceira aqui. A New Life Internações trabalha com 2 instituições de reabilitação para dependência química e álcool, aqui no Rio Grande do Sul, no município de Gravataí, né? Que é o Grupo Humanize, que é a Clínica Humanize a Novo Caminho. Eles trabalham com essas 2 instituições extremamente sérias. Eu super indico essas instituições, né? Foi onde o meu filho se tratou, extremamente humanizado, muito acolhedora, uma instituição muito séria, com profissionais da saúde dentro da instituição. O que mais que eu tenho aqui para dizer para vocês? O meu livro, para quem quiser comprar o meu livro, Diário de uma Codependente, onde eu conto aí a minha história da minha família com meu filho dependente químico, né? Ele está no site da Amazon. Quem quiser o link, é só me pedir, tá? Os meus e-books, Como Vencer a Codependência, Relações Abusivas, Além do Espelho, é um teste para saber se a gente é codependente. Renascendo das Cinzas, um guia prático para superar a dependência e reconstruir a sua vida. Como denunciar clínicas de reabilitação em comunidades terapêuticas. O manual de convivência pós-internação. Indico o meu contador também, Rafael. Opa, aqui os grupos já tinha repetido. Aqui, ó. Os nossos outros serviços nossos, então. A mentoria NB, para profissionais que querem fazer mentoria, para se organizar, para trabalhar particularmente, montar rede social, fazer atendimento, a gente tem esse tipo de mentoria. E nós temos o Bem Cuidar NB, Bem Cuidar Corporativo, que é levando saúde mental para dentro das empresas. Então, vocês podem indicar para os locais que vocês trabalham os serviços da NB. A gente pode fazer palestra em empresa,
treinar profissionais e diretores, né, diretor da RH, outros diretores e gerentes, sobre vários aspectos da saúde mental, fazer terapia em grupo. A gente tem uma série de trabalhos que a gente pode levar para dentro das empresas. Qualquer tipo de empresa, gente, é um salão de beleza, é uma padaria, é uma mecânica, qualquer tipo de empresa, nós temos esse serviço de bem cuidar corporativo, levando saúde mental para dentro das empresas. O nosso Vivência Ouro Prêmio, né, que é para terapeutas, né, que precisam um reforço aí para se sentir mais seguro para fazer os atendimentos, para saber abordar as pessoas, né, é um trabalho que a gente tem também. E a nossa agenda de palestras, né, que está sempre aberta, aí para o mês de setembro ainda tem 1 ou 2 horários só para o mês de setembro, né, então vocês podem indicar também. E era isso, pessoal. Eu quero agradecer imensamente vocês, né, pelos ouvidos atentos. Quem tiver interesse de ter acesso vitalício a essa gravação, de ter esse material que eu passei para vocês, de receber o certificado, entre em contato comigo, tá? Para ter acesso a esses benefícios é R$19,90. Para quem quiser só o material ou só o certificado, aí é R$9,90, tá? Então, quem tiver interesse, para receber tudo isso vitalício, entre em contato comigo, né? Pode pedir ali no grupo, me chama no privado. Quem quiser saber mais das nossas capacitações, dos nossos cursos, os nossos workshops, as nossas formações, também pode entrar em contato comigo, que eu passo a agenda certinha. Temos aí, na sexta-feira agora, a gente tem um workshop de relacionamento em crise. Depois nós temos, no dia 16, uma capacitação escrita terapêutica de área de sentimentos. Eu recomendo vocês se inscreverem, ela é R$40, é nesse sábado e no outro, tá? Depois nós temos também uma palestra no dia 25, Cicatrizes Invisíveis. Depois nós temos uma outra palestra, dia 28, Violência Não é Amor. E no dia 30, Entre Promessas e Recaídas. Essa palestra de Entre Promessas e Recaídas é específica para familiares de dependente químico. Também super indico. Tá? E nosso setembro, gente, está recheado de coisas, certo? Um grande beijo mais uma vez. Muito obrigado e contem aqui com o Instituto NB. Tchau, tchau, pessoal.